Meus queridos, 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 17 até o versículo de número 25. Eu quero já de antemão dizer para os irmãos que eu vou dividir a exposição dessa perícope em duas partes hoje, tá? Agora pela manhã a gente vai tratar dos dois primeiros versículos e à noite, o Senhor assim nos permitindo, trataremos dos demais versículos. Então nós vamos fazer a leitura do versículo 17 novamente, até o versículo 25, faremos a exposição dos três primeiros, 17, 18 e 19, e à noite faremos a exposição do 20 ao 25, tá? Esses versículos compõem uma perícope, mas devido à riqueza dos detalhes, eu preferi dividir a exposição em duas hoje, como corriqueiramente eu costumo fazer, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aqui, amém e amém. Senhor, bendito, a Tua palavra foi lida e agora será pregada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, e nos transforma para o louvor do Teu nome. Nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, no último sermão dessa série que nós demos início aqui no mês passado, nós vimos que o apóstolo Paulo exorta os cristãos de Corinto à unidade, tanto através de uma disposição mental, quanto em propósito, uma vez que as notícias que ele havia recebido deles, através daqueles da casa de Cloe, não eram nada boas. Ele então se mostra preocupado com os partidos que vinham se formando dentro da igreja, e principalmente com as contendas que vinham acontecendo em razão disso. Paulo então os mostra que nenhum destes partidos era suficiente em si mesmo, e ele faz isso primariamente, ou em primeiro lugar, falando acerca do discipulado que eles tiveram e do sinal que receberam, indicando de quem de fato eles eram discípulos, ou deveriam ser. Posteriormente então, ou em segundo lugar, ele passa a questioná-los acerca do que aprenderam de fato. Que tipo de conhecimento eles então obtiveram? E de que serviu tal conhecimento?
Isso vai ficar bastante claro, meus irmãos. Você pode observar aí, quando no versículo 13, ele os questiona dizendo: foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Porque, vejam, meus irmãos, há um tipo de divisão que é natural acontecer na igreja. E eu afirmo para vocês que esse tipo de divisão deve acontecer. E a minha afirmação para que haja um determinado tipo de divisão na igreja se baseia exatamente no que diz o apóstolo Paulo aqui. Por quê, irmãos? É necessário que seja distinguível entre nós quem são os que são salvos e quem são os que se perdem. Os que creem no Evangelho são os que são salvos, mas os que não creem no Evangelho são os que se perdem. E essa é uma divisão sadia e uma divisão natural, irmãos, de acontecer. É uma natureza, é uma divisão natural do próprio Evangelho. Uma divisão que brota não da inveja, não da porfia, não da jactância, mas do Evangelho, que brota da verdade, que brota da luz, do novo nascimento, do pacto firmado por Deus, que separa aquilo que não pertence ao Senhor, daquilo que pertence exclusivamente ao Deus triuno, que divide luz e trevas e mostra que entre esses dois lados opostos não pode haver divisão. Entre filhos de Deus e filhos do diabo não pode haver unidade, mas divisão. Ambos caminham em lados opostos. Portanto, há uma divisão natural que ocorre por intermédio do Evangelho, que acontece pela verdade pregada, pela transformação efetuada pelo poder da verdade de Deus e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. No entanto, não é sobre essa divisão que Paulo está falando aqui, mas de um outro tipo de divisão. E esse outro tipo de divisão, sim, uma divisão pérfida, uma divisão pecaminosa, que é baseada em interesses escusos, uma divisão que acontece porque as pessoas estão atrás de status, de interesses pessoais, de valoração de homens, de moralidade, de liberdade, de ciência. Por isso, uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: e eu de Apolo. Eu de Pedro. E até mesmo aqueles que diziam: e eu de Cristo. Vejam que os que diziam: eu sou de Paulo, diziam isso em detrimento dos judeus. Provavelmente gentios diziam isso. Os que diziam, e eu de Apolo, diziam em detrimento dos simples de entendimento. Os que diziam, eu sou de Pedro, diziam isso em detrimento dos gentios, provavelmente judeus convertidos. E os de Cristo, em detrimento de qualquer outra autoridade. Esses diziam, eu sou de Cristo, no afã de dizer que não estavam debaixo de nenhuma outra autoridade, que não reconheciam nenhuma outra autoridade. Ou seja, um partido queria viver somente com aquilo que eles intitulavam de leis de Cristo, uma linguagem neotestamentária, com uma liberdade que na verdade se confundia com libertinagem. Outros queriam viver com a moralidade exacerbada dos judeus, queriam trazer de volta os tempos do Antigo Testamento. Já outro grupo queria viver com base
na ciência moderna, na filosofia de seu tempo, adequando o Evangelho a esse conhecimento, ou acrescentando esse conhecimento ao Evangelho. E os outros, que não queriam reconhecer autoridade nenhuma, queriam ficar em suas casas, e diziam: nós temos a nossa igreja, nós não precisamos de ninguém para nos dar ordens, nós já temos Cristo. Se nós fôssemos trazer por nossos dias, esse último partido seria o dos desigrejados. E aí, meus irmãos, tudo isso acontecendo dentro da mesma igreja. Observem isso. Partidos antagônicos que vinham convivendo no mesmo espaço, demonstrando a soberba, a arrogância e principalmente, irmãos, falta de conhecimento, falta de sabedoria. Demonstravam que não conheceram o Evangelho de fato, não entenderam a cruz, não apreenderam a Cristo e a sua obra salvadora. Por isso, a mensagem da cruz já não era suficiente para eles. Precisavam de mais. Precisavam de alguém que fosse mais eloquente. Precisavam de pessoas de melhor aparência, de um vocabulário mais rico, mais culto, que durante as suas exposições ou durante as suas falas fizesse uso de grandes proposições e retórica. Necessitavam da sabedoria humana para apreciar o Evangelho, cada um de acordo com o seu próprio entendimento. E percebam, meus irmãos, que essa é a razão para todos os problemas que surgiram ali naquela igreja. E essa é a razão dos problemas que surgem na maioria das igrejas até os dias de hoje. Falta de conhecimento, falta de sabedoria do que é o Evangelho, do que é a cruz de Cristo. Então você vai observar ao decorrer da exposição como isso aqui influencia nos comportamentos morais, relacionais, estruturais. Isso aqui. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 17, veja aí. Ele vai dizer: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Paulo não está negando aqui que batizava em nome de Deus, não é isso. Ele está dizendo que Cristo não enviou ele para fazer discípulos dele, Paulo. Que o objetivo dele primário não era batizar ninguém, não era aumentar o rol de membros. O objetivo dele não era esse. Não era sair na rua, balançando as árvores, derrubando gente, e dizendo assim: ó, como é o teu nome? Deixa eu te arrolar aqui no meu rol de membros. Não era se reunir com os anciãos e colocar o nome do cachorro, do papagaio, do irmão, do bebê que está no ventre da mãe, como membro comungante da igreja. Não era essa a prioridade dele. Não era inchar a igreja de Cristo, mas anunciar o Cristo e este crucificado.
Por isso ele diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Porque, irmãos, a maioria das denominações estão perecendo nos dias de hoje, porque abandonaram a mensagem da cruz, estão se preocupando com números e a quantidade de pessoas nos bancos. E quando isso acontece, vai gerar divisão. Porque cada um vai arranjar um meio melhor de fazer isso. E o próprio Senhor Jesus já havia dito que um reino dividido não subsiste. Por que é que vocês acham que tem tantas denominações históricas quase que fechando as portas? Veja, o interesse de Paulo não é acrescentar pessoas ao rol de membro. O interesse dele é anunciar a Cristo, é pregar o Evangelho. E não com sabedoria de palavras. Por que que ele diz não com sabedoria de palavras? Ele vai dizer para que não se anule a cruz de Cristo. Sabe por quê? Quando o Evangelho de Cristo não é pregado, e você é convencido, ainda assim, a sua fé não está em Cristo, a sua fé está naquele que lhe convenceu. Por isso eu pergunto a você hoje: onde está apoiada a sua fé? É no conselho da igreja? É no pastor da igreja? Onde está alicerçada a sua fé? No Evangelho de Cristo ou no que dizem a respeito dele? Porque não duvidem, já há pessoas hoje que não leem mais a Bíblia, leem comentários. Já há pessoas que não conseguem abrir o texto sagrado para enxergar a beleza de Cristo. Eles vão ler obras teológicas para ver a beleza, pelo olhar dos outros. E eu não estou querendo dizer isso, que literatura cristã é ruim, de modo nenhum. Mas você não pode tornar ela a essência do seu conhecimento de Deus. Sua fé é baseada na cruz de Cristo ou na sabedoria dos homens? Bem, o nosso autor aqui tem uma certeza, e essa certeza ele vai dizer no versículo 18, veja aí o que ele diz. Ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então veja, as divisões em Corinto acabavam por revelar a atitude pecaminosa que aqueles crentes ainda mantinham em seus corações. Por quê? Porque elas manifestavam a valorização mundana da sabedoria dos homens em detrimento da simplicidade do Evangelho. Ou seja, manifestava que eles estavam mais preocupados com quem pregava do que com o que era pregado.
Sendo assim, o contraste que ele estabelece aqui, irmãos, serve diretamente para nos mostrar que todos aqueles que amam a maneira como o mundo funciona e a sabedoria que este alega produzir e ter, jamais cogitaria algo sobre como a mensagem da cruz, sobre o fato de que as pessoas podem ser salvas por meio de um Cristo que foi crucificado. E aí eu lhes digo nessa manhã, jamais aquele que ama o mundo vai querer tomar para si como verdade a mensagem da cruz, amar e seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque ele sempre vai olhar para isso como uma bobagem, um exagero, uma tolice, uma grande tolice, como diz Paulo. Ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele quis dizer que o mundo vê a verdade do Evangelho como sendo uma loucura, e você sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque a cruz sempre foi um objeto de escândalo, de opróbrio, de maldição. Deixe o seu romantismo de lado por um instante. Olhe para a cruz como ela é, para você entender o que Cristo realizou nela significa. E por que Paulo está dizendo que para o mundo isso é loucura? Porque em nosso tempo tem muita gente que não sabe o que é a mensagem da cruz, não sabe o significado da cruz. Você quer ver um exemplo disso? É só o que você acha em nossos tempos. Pessoas que acham que proclamar a Cristo é uma diversão, um entretenimento. Já perceberam isso? Ai, a minha igreja evangeliza. Uhul. A gente faz camiseta, a gente faz faixa, e no dia a gente se reúne na frente da igreja com uns tambor, umas cornetas, é aquela festa. Que maravilha, evangelismo. Nossa! É pura diversão. Como é bom evangelizar. É essa a nossa geração, irmãos. Eu estou falando para você, jovem, que acha que evangelho tem que ter sempre uma novidade, um fato novo, para motivar você a querer Cristo, a crer em Cristo, a seguir a Cristo, a obedecer a Cristo. Tem que ter sempre uma novidade. Essa é a nossa geração. Geração que vai nos semáforos, diminuiu um pouco, né? Que vai para os aeroportos em época em época de carnaval, vai para o aeroporto, para as rodoviárias, formam até um bloco para ir para a pista de carnaval. Eu lembro que uma vez eu vinha voltando de São Paulo para Fortaleza, era no final de semana que ia começar o carnaval, e na porta na chegada do aeroporto, tinha um grupo de jovens, tudo camisetinha bonitinha, entregando um panfletinho,
junto com 2 balinhas soft. Aí quando você olhava na balinha tinha Jesus te ama, evangelizando. Já viram isso? As faixas, Jesus te ama, ainda coloca assim, e eu também, né? Uau, uau. Aí chega nas igrejas assim, pastor, eu já sei, eu decidi o que é que eu quero da minha vida. Ô minha irmã, foi mesmo, ô meu irmão, foi mesmo, foi, quero ser missionário, quero ir para a África. Ah é, você quer ir para a África? É, eu quero fazer missões. Tá, para quê? Por quê? Ah, porque você quer plantar igreja? Não, 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 não. Eu quero ir lá só para falar do amor de Jesus. Como assim? É, pastor, dizer que Deus é amor. Acorda, irmãos. Olhe para a sua Bíblia. Você quer entender o que é a mensagem da cruz? Vá ler Atos dos Apóstolos. Você quer saber o que é evangelismo? Vá ler as viagens missionárias de Paulo. Não era esse Cristo que os apóstolos proclamavam? Não era essa a mensagem da cruz anunciada por eles? Avance aí para o capítulo 2, no versículo 2, Paulo vai dizer que a mensagem que eles anunciavam era a Cristo e este crucificado. Você sabe o que significa isso, irmãos? Que esses homens faziam? Eles iam para as sinagogas, irmãos. Primeiramente, eles iam para os judeus. E sabe o que eles diziam quando chegavam para eles? Que Jesus de Nazaré, que Jesus, o Galileu, aquele que havia sido condenado à morte, morte de cruz por blasfêmia e insurreição, havia estabelecido paz com Deus, perdão de pecados, nos reconciliando com o Criador, mediante a sua morte na cruz, e nos garantindo a vida eterna em sua ressurreição. Era essa a mensagem que eles levavam. E sabe o que é que eles recebiam? Não era uma salva de palmas. Eram xingamentos, açoites, pedradas. Eles eram presos por isso, expulsos das sinagogas, expulsos das cidades, escarnecidos diante de magistrados e civis. Agora pensa bem, quem em sã consciência creria em uma mensagem como essa? Ou vocês acham que Paulo chegou no Areópago dizendo assim, Deus é amor, viu, irmãos? Jesus ama vocês e eu também. Vocês acham que era assim que ele começava a pregar nas praças? Nas sinagogas? É por isso, irmãos, que eles eram constantemente apedrejados, açoitados, presos, ridicularizados nos tribunais. E tanto por parte de judeus quanto de gentios. Sabe por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão a perecer. Justamente porque ela não possui qualquer atavio de sabedoria humana que a recomende a alguém, meus irmãos. Não há. Não há. No entanto, foi precisamente por meio dessa mensagem
que está em falta nos dias de hoje. Essa mensagem, que muitos foram salvos. Sabe por quê? Porque enquanto a maioria os chamava de loucos e jogavam pedras e escarneciam e procuravam prendê-los, Deus mostrava seu poder sobre alguns. E é interessante a palavra que Paulo usa aqui, que é dinamis no grego. E Paulo parece amar essa palavra, né? Ele cita em diversos dos seus escritos. E ele a cita porque ela carrega um significado importante, irmãos, dentro da teologia de Paulo. Como nós podemos ver em Romanos 1,16, onde Paulo fala do Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em sua segunda carta aos Coríntios, mais uma vez ele vai utilizar essa mesma palavra, quando ele fala que Deus pôs a sua mensagem em vasos de barro. Vasos de barro, não foi de porcelana. Para mostrar que esse poder supremo procede de Deus e não de nós. E um último exemplo, nós vemos em Efésios, capítulo 1, versículos 19 e 20, quando Paulo está ali orando para que os crentes conheçam esse grande poder que Deus manifestou aos que creem. Poder esse que é semelhante à operação de seu grande poder exercido em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Que é o poder que divide juntas e medulas. Que é o poder capaz de regenerar. E que é manifestado por Deus através do Evangelho de Cristo, através da mensagem da cruz, proclamado àqueles pecadores perdidos, que ao ouvirem e serem afetados por esse poder, creem em Jesus, por meio da fé. E essa fé para Paulo, irmãos, estava diametralmente ligado a um ato de obediência, a uma ação transformadora, onde aqueles que creem abandonam sua antiga compreensão de si mesmo, do mundo, para abraçar a de Cristo. Porém, não era isso que os coríntios vinham demonstrando possuir. Muitos estavam considerando uma tolice tal coisa, irmãos, relacionar o poder de Deus à fraqueza da cruz. Logo, para confirmar o que diz, Paulo então utiliza as Escrituras. E ele faz isso utilizando uma profecia que se encontra em Isaías 29, versículo 14. Vejam aí o que ele diz no versículo 19. Ele diz: pois está escrito, ele está citando Isaías, versão da Septuaginta, está aqui. Ele não buscou do texto massorético, ele está trazendo uma citação da Septuaginta. Ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Observe que esse é um texto bastante citado nas literaturas judaicas, conhecida naquele período. E toda vida que essa citação era realizada nessas literaturas, como Baruque, Enoque, dentre outros livros, e até mesmo no Targum de Isaías, sempre que essas citações eram utilizadas, elas
apontavam para uma intervenção divina, a fim de sanar problemas causados à comunidade, como contendas, discórdias e divisões. Olha que interessante. Sob tais circunstâncias, Deus exorta seu povo a compreender as implicações da futura intervenção divina, a fim de solucionar as dificuldades que eles vinham enfrentando. A falta de sabedoria era vista então como parte de um grande juízo, um juízo final e universal, ligado à pessoa e à obra do Messias. Era assim que essa citação era utilizada pelos judeus, ou vista pelos judeus. E Paulo então a toma e coloca aqui no seu texto que escreve para a igreja em Corinto, a fim de que, com o mesmo objetivo, os instrua, advertindo-os acerca da destruição, do juízo de Deus. Porque enquanto eles estavam achando que estavam agindo com sabedoria, na verdade, eles estavam se mostrando como nécios. Exatamente porque a piedade que eles achavam que estavam a exercer era restrita apenas às palavras e não às suas ações. Exatamente como Isaías profetizou lá no capítulo 29. Abra sua Bíblia em Isaías 29. Isaías 29. Observe aí que o profeta inicia o capítulo 29 com uma série de oráculos de juízo, principalmente nos versículos 9 a 12, onde nós temos aí os chamados oráculos de Ais, condenando várias práticas humanas. Dentre elas, nós temos aí a condenação da sabedoria dos homens. Agora, olha o versículo 13, o versículo que antecede a citação paulina. No versículo 13, o profeta estabelece um contraste entre a sabedoria dos homens com a adoração. E quando nós olhamos na Septuaginta, que foi de onde Paulo tirou o texto, não do texto massorético, mas da Septuaginta, nós vemos que no versículo 13, Deus diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus está dizendo aqui? Eles estão prestando um culto falso, é um culto que só tem aparência, mas os seus corações não estão me adorando. Eles estão ali sentados, ouvindo, cantando, orando, mas o coração deles para com o Senhor está distante, na verdade está ausente. Aí sabe o que Deus diz? Deus diz assim: sabe por quê? Porque eles me adoram à maneira deles, a sabedoria deles. Na Septuaginta diz: seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso aqui serve para aqueles que confundem liberdade com libertinagem e acham que no culto pode se fazer qualquer coisa. E que Deus acolhe boas intenções. Já no versículo 14, observe aí, ele declara: por isso uma vez mais deixarei atônito esse povo com a maravilha das maravilhas. Prestem atenção nessa palavra, tá? Aqui em Isaías. Deus diz: por isso uma vez mais deixarei atônito esse povo com a maravilha das maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Observe aí que na primeira parte do versículo 14,
Isaías mostra que o julgamento da sabedoria dos sábios acontecerá quando Deus fizer uma obra que ele chama de maravilha das maravilhas. E aqui, irmãos, por que eu amo teologia bíblica, por que eu amo exegese? Quando a gente olha o texto aqui, nós vemos a raiz da palavra maravilha, nesse versículo 14, ser repetida por pelo menos 3 vezes. 3 vezes. Sabe por quê? Porque o autor quer enfatizar algo. Veja, é uma profecia de juízo, não é? Sobre aqueles que se acham sábios em si mesmos e que ignoram a sabedoria de Deus, inclusive procurando adorar a Deus da maneira que eles mesmos acham correto, e não da maneira como Deus ordena. E essa palavra aqui não é citada à toa, irmãos, porque se você já leu o livro do profeta Isaías, você vai perceber que essa palavra maravilhosa ou maravilhoso, ela é geralmente utilizada como uma referência messiânica. Vá para Isaías 9:6. Isaías vai dizer como será conhecido o Messias, como ele será chamado. Isaías 9, versículo 6. Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu. Ainda tem irmãos procurando, Isaías 9, 6. Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora vá para o versículo 28, capítulo 28, versículo 29. Mais uma vez, maravilhoso é utilizado pelo profeta. Isaías 28, versículo 29. Isaías diz: seu conselho é maravilhoso. Veja aí. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Agora vá para 25:1. O profeta diz: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tem executado os Teus antigos, fiéis e verdadeiros. Sendo assim, o uso que Paulo faz desse texto, aqui em 1 Coríntios, é para mostrar que os antigos oráculos de juízo de Deus não recairiam apenas sobre Israel, sobre os líderes judaicos, mas também sobre todos os que haviam absorvido para si a sabedoria dos homens e desprezado a sabedoria de Deus. No tocante a Corinto, aqueles que haviam sido afetados pela retórica humana, em detrimento da simplicidade das palavras da cruz, que lhe soavam como loucura. Como loucura. Meus irmãos, Deus se opõe à sabedoria que se origina num coração que está longe de servir a Ele. No Novo Testamento, Tiago chama a sabedoria terrena, a sabedoria dos homens,
de algo que é diabólico. Abra sua Bíblia em Tiago 3,15, por favor. Tiago 3,15. Tiago diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Demoníaca. Você sabe, uma das coisas que mais me causam asco é quando eu escuto pastores dizerem que não executam determinadas coisas durante o culto porque são coisas velhas, mas que eles tiveram uma grande ideia e que deu muito certo, e a igreja hoje está cheia. Isso me revira o estômago. Deveria incomodar também vocês. Meus irmãos, toda a sabedoria, todo pensamento e opinião autônomos sobre Deus fecham o coração e os olhos para o fator redentor da cruz do Calvário. Deus não depende da nossa sabedoria, irmãos. Nós é que dependemos dele, da sabedoria dele. Somos nós que somos instados a rogar por ela. A qual o próprio Deus nos garante que, se pedirmos, ele nos dará. Dará a qualquer um que se achegar a ele com fé. Portanto, se nós queremos gozar do verdadeiro poder de Deus, poder que nos enche a alma de força e vigor para sobrepujar o pecado, a morte e o diabo, então precisamos crer em Jesus, o crucificado, morto e sepultado, porém ressuscitado, que retornará gloriosamente para julgar a todos. Precisamos crer, irmãos, na mensagem da cruz. Precisamos ser chamados pelo mundo de loucos, fanáticos, exagerados, puristas e demais adjetivos. No dia que isso acontecer, exultem no Senhor, louvem ao Senhor, não porque você foi favorecido, mas pela graça e pela misericórdia manifesta por Ele na sua vida, porque lhe fez entender o que é a mensagem da cruz. Paramos por aqui para continuar logo mais à noite, a partir do versículo 20, que Paulo faz outras citações e ainda tem muito o que falar sobre a mensagem da cruz, a sabedoria de Deus, a loucura do Evangelho versus a sabedoria dos homens. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra proclamada nessa manhã aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a tua verdade para o louvor do teu nome. Nos livra do mal e nos abençoa em nome de Jesus. Amém.